Porque é aquilo que eu digo, né? É um padrão comum. Você não é incomum você ver tipo uma garota que ela tá na zona de diversão, tipo 22, putz, vou virar crente. Putz, vou virar cristã. Putz, vou sair do feminismo. Tem, mas é incomum. Normalmente vai ser na fase de epifania. Normalmente vai ser na fase quando a mulher está perto dos 30. Não é incomum isso acontecer. E é um padrão comportamental que a gente está notando acontecer. E você, homem, você tem que estar atento para você não estar caindo aí e lidando com uma hipócrita sexual, tá? Num nível prejudicial, digamos assim, ou se realmente você está lidando com uma mulher que amadureceu. E um parênteses que vale a pena frisar aqui, rapaziada, que eu disse, esses são os relacionamentos modernos, cara. Essas são, basicamente, a maioria das mulheres modernas. É o que eu falei, cara, os hormônios vão falar nada, rapaziada, nada fala mais alto que a hipergamia, velho. A hipergamia, ela não se importa com religião, ela não se importa com igreja, ela não se importa com você, com seus sentimentos, ela não se importa com o beta, ela não se importa com o norme, só se importa com ela mesma. A hipergamia só se importa com a sobrevivência, o que é mais interessante para a mulher. Então, cara, os hormônios vão falar mais alto quando a mulher é mais jovem, via de regra. Ela vai ser difícil para ela falar não para todas essas oportunidades hipergâmicas que ela tem hoje à disposição dela. A hipergamia é estralante, você acha que ela não vai usar? Igual eu tenho capacidade de voar, mas eu não vou voar. Eu consigo voar, se eu quiser. Eu não vou? Não, eu não vou voar porque eu posso tomar um tombo. Mas então eu não vou tentar. Não, eu vou voar e se eu cair, cara. É tipo isso, se a mulher tem capacidade de voar, você acha que ela vai ficar se controlando para não desfrutar ali do prazer de sair voando por aí? É mais ou menos isso, cara. Então provavelmente os hormônios vão falar mais alto nessa fase. É uma parada, rapaziada, que a gente tem que lidar e para quem quiser se adaptar a isso. Muitos homens não vão conseguir lidar com mulheres modernas e relacionamentos modernos, onde uma mulher, tá, ela já teve relação sexual, digamos assim, com vários homens ou mais do que ele. Cara, independente do que for, é o que é, cara. O homem não consegue lidar bem com esse fator. O ego do homem não consegue lidar com essa questão de que outro homem já se relacionou com a garota que hoje é a esposa dele. Porque muitas vezes é o que eu falei, é uma estratégia sexual feminina de mudança brusca na forma que ela se manifesta, se comporta no mercado sexual. Ela age na fase da diversão, tal, tendo essa abundância sexual, onde ela entrega a sexualidade dela de maneira mais fácil para alguns homens, e aí depois ela meio que pede um preço mais alto, que é casamento, relacionamento, esse tipo de investimento, entregando às vezes até menos, ou no mínimo a mesma coisa, porque agora o tempo passou. E esse comportamento que eu falo, às vezes pesa mais ainda pra mulher, às vezes que tem filho, que cara, vocês precisam entender isso, cara, vai ser pior ainda a sua estratégia sexual. Uma coisa que o Kevin Samuels fala que ele tem razão, que ele explica para as mulheres lá que buscam o conhecimento dele, a opinião dele, é que assim, o próximo homem que você escolher, pra você que tem filho, ele fala, velho, não pode ser superior ao pai que fez o filho da criança, cara. Você não pode querer um cara, porque, cara, você, tipo, seu valor, generalizando agora, é menor que você vai entregar num relacionamento. Por que é menor? Porque você vai, via de regra, exigir mais. Você tem um filho de um outro cara, a sua agora atenção vai ter que ser dividida com o pai dessa criança, mesmo que você não tenha mais sentimentos com ele, com esse filho que não é do cara. E esse cara provavelmente vai ter que investir recursos que não é dele, minimamente que seja, num filho que ele não fez. Então, cara, você não tem o mesmo valor que uma mulher que não tem filho. Você querer um homem acima do pai biológico do seu filho, cara, é uma parada que, via de regra, não vai funcionar. E é, de certa forma, uma estratégia, digamos assim, hipergâmica. Então é o que eu falo, ela se arrependeu da hipergamia quanto? Ela amadureceu quanto? Porque senão vira um oportunismo, como foi o caso dessa garota. Ah, Miguel, mas ela se apaixonou, que foi o que algumas mulheres disseram. Ela não tem o direito de se arrepender do passado que ela fez, e ela queria ir pra igreja, é a mesma coisa. E eu não duvido que seja genuíno, rapaziada. Só que é o que eu falei, o resultado é o mesmo. Das que são oportunistas e das que se arrependeram genuinamente. O resultado é o mesmo comportamento. 29 anos, 30... deixa de ser feminista, sai do carrossel às vezes, sai da zona de diversão, sai das baladas, sai desse tipo de vida, e aí agora vai pra igreja, vira conservadora, vira cristã e quer encontrar um cara para relacionamento. Mas aí que entra o ponto. Aí que entra o ponto também do conservador a quanto? Como no caso dela. Ah não, me arrependi, agora eu quero me casar, eu tô apaixonada por você, eu quero isso, isso, isso. Beleza. Só que aí é muito fácil você querer isso de um cara que é um puta maluco acima da média de destacado. Entende o que eu quero dizer? Foi o que eu falei. Então, beleza, ela se arrependeu, mas se arrependeu quanto? Ela aceita pegar um cara mediano? Ela aceita um cara que ganha menos do que ela? Ela aceita também um cara que tá aí começando na vida, digamos assim? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, peço desculpa pra vocês, que são várias ideias que eu tenho que trazer que estão vindo na minha cabeça, que vão chegando. Porque o maluco era um puta de um shed que ganhava dinheiro pra cacete. Aí eu falei, eu também vou me arrepender, caralho? Eu também quero. Aí é o que eu falei, entendeu? E aí eu trago de exemplo, tipo, pra Pietra, que é uma parada que, tipo, ficou coçando um pouco na minha cabeça. Tá? É só um ponto de reflexão. Eu já falei que eu não tô julgando ela. Mas aí, uma coisa que pegou em mim foi quando eu falei, tá, e o cara se ele ganhar 5 mil? Não daria tão certo, porque, tipo, eu ganho mais.
3 mil, 3 mil não tem como. Aí eu falei, então você deve ser empresário, porque se o cara tem que ou continuar evoluindo na vida, entre aspas, pela ambição, um cara que é CLT, ele não tem essa projeção de carreira. Entendeu? Talvez se o cara for concursado, talvez dependendo muito da empresa, mas generalizando um cara que é CLT, ele não vai ter essa ambição que ele vai ganhar mais, ele vai ter um reajuste salarial normal dele. E às vezes ele pode ter uma promoção no cargo que a gente sabe que não é todo cara que vai ter, vai ser o cara que vai se destacar. Certo? Então esse é o ponto. É o que eu digo. Aí, aonde que entra o cristianismo nessa hora? Essa é a minha pergunta, entendeu? Aí que fica, beleza, mas, cara, se o cara tem que ter uma faixa salarial em diante, isso não é. A Bíblia é totalmente, não contra dinheiro, mas como que eu vou me expressar sobre isso? A Bíblia critica muito essa pegada de dinheiro e de grana. Jesus foi tipo um homem muito humilde, ele não tinha nada e assim por diante. Então você sabe muito bem que muitas mulheres, como que já foram inclusive no Redcast, que tem esse perfil, elas não aceitariam pegar um cara que é operador de empilhadeira, eu tenho certeza, cara, absoluta, que elas não casariam com um cara que é operador de empilhadeira. Elas não desfrutariam dessa vida um pouco menos luxuosa com esse camarada, em que ele não ganha tão bem assim. Aí o cristianismo não se aplica nessa hora. Então é o que eu falei, um pouco de hipocrisia tem, tá ligado? E nós homens temos que estar espertos nessa parada, certo? É o que eu falo, cristianismo, vários pontos que são genuínos, mas na hora de escolher um cara, salário tem que ter um limite, ter um mínimo pra cima, que tem que ser a partir dali. Aí eu falo, opa, então aqui o cristianismo não entrou na hora do quanto o cara ganha. Então é aquela pergunta, conservador a quanto? Né? E essa é uma coisa que eu digo pra nós homens, e é o que eu falei, todo mundo tem um nível de hipocrisia, rapaziada, não tô julgando ninguém, que eu nem posso, que eu também tenho, eu não tenho um passado ilibado, velho. Não tenho também, cara, entendeu? Não posso condenar ninguém, tá certo? Então assim, e outro fator é justamente que eu digo para as mulheres, que de um modo geral, cara, muitas, cara, vão ficar para trás e para essas o inverno pode chegar, dependendo de como foi o comportamento e do quão ela às vezes alavancou na carreira e do quão ela denegriu, vamos chamar assim, o seu valor de relacionamento de mercado. Porque a mulher meio que já nasce com o valor de relacionamento de mercado no full. Algumas coisas que ela vai desenvolver a partir dali vão ser de personalidade. Divertida, por exemplo, é uma parada que acrescenta muito no valor de relacionamento de mercado da mulher. Cara, o que mais? Quanto mais a mulher ganha, cara, mais ela fecha as portas de relacionamento, cara. Porque ela não vai querer olhar pro cara que, tipo, ganha menos e tem uma profissão de menos prestígio. Generalizando. Generalizando. Ela não vai. O homem não tem esse problema. O homem não tem problema se o cara ganha 20 pau, ele fica com uma enfermeira que ganha, uma recepcionista de hospital que ganha 1,5. Se ela tiver a personalidade tipo da Pietra e ela também for atraente sexualmente. Ou melhor, se ela for atraente sexualmente e tiver a personalidade da Pietra, primeiro tem que ver o fator sexual vir primeiro. Entendeu? Que é um elogio que eu tô fazendo a ela, que é justo, cara, que definitivamente ela tem essa vibe muito confortável de você estar presente com ela. Entendeu? Que é uma coisa que acrescenta o valor de relacionamento de mercado da mulher. Divertida, não julgar você, não ser feminina, eu acho ela feminina. E as mulheres têm que entender, como no caso dessa garota que eu tava explicando, ele não conseguiu ficar com ela. Ele falou, cara, eu entendo, beleza, mas não dá, cara, não consigo ir no mercado com você em tal lugar e saber que aquele cara já se relacionou contigo, aquele cara também já ficou contigo e você hoje é minha esposa e assim por diante. E é uma parada, velho, que muitas mulheres, cara, não vão ter como reverter isso daí. Porque ela expõe essas questões, ela é transparente e ela fala sobre isso e ela, até onde eu entendi, ela faz um trabalho também para abrir a cabeça das mulheres de todas as faixas etárias para como o feminismo pode ser traiçoeiro na juventude. Que vai ser um negócio do caramba, etc. Só que aí vai dar o bait and switch ali, vai dar aquela mudança brusca na estratégia sexual, que agora ela é conservadora, muitas vão para a igreja e vão ter esse comportamento. Só que aí é o que eu disse, talvez seja não tarde demais, mas aí, cara, definitivamente vai ser uma negociação para o homem que não será interessante. Dependendo do padrão de homem que ela quer, do que ela tem a oferecer. Porque é o que eu falei, às vezes ela não tem o mesmo valor de relacionamento e agora o padrão de homem que ela quer está acima do que ela tem a oferecer. Esse é o ponto. Não tem problema você querer um homem, não tem problema a mulher querer ser exigente, só que ela tem que oferecer a mesma, equivalentemente à exigência dela. Foi o que eu perguntei pra Preta. Tipo, eu entendo o fator de exigência que você tem em querer um homem, como é o celibato, por exemplo, que é um fator que eu esqueci de mencionar, que ela trouxe, que ela, preferencialmente, ela prefere ter relação sexual depois do casamento, entendeu? Aí eu falei, tudo isso eu vi relacionado ao cristianismo, etc, eu acho maneiro, entendeu? Só que é o que eu falei, na hora da grana, aí não teve cristianismo. Pela minha perspectiva, não teve, entendeu? Lógico, eu tô falando do que aparentou, eu não a conheço profundamente. Né, e eu não falei sobre isso para dar a oportunidade dela responder. Mas foi uma parada que eu notei. Então aquela história, tipo, que nem essa garota desse cara, né? Arrependida quanto?
Até onde é arrependimento e aprendizado, foi o que eu falei desde o início, e até onde também é oportunismo e hipocrisia. E cabe a você, homem, estar de olhos abertos referente a isso, e as mulheres também, a praça que quiserem, sei lá, aprenderem também, acrescentarem isso na vida delas, esse conhecimento e aplicarem. Que foi o que eu falei, no caso dessa garota, ele não ficou com ela e ele terminou. Ele falou, não vai dar certo, isso vai acontecer com muitas mulheres, que para elas o inverno, esse solteirismo involuntário pode chegar. Muitas mulheres, às vezes, elas são, digamos assim, sabotadas pelo feminismo, que é uma puta, um negócio... É tipo, é o que eu falei, que nem você vender alma pro diabo. Lembra que eu fiz esse vídeo? Ele vai falar assim, ele vai falar, olha só, é o seguinte, você vai ter sexo, balada, contatinho, Instagram, Tinder, validação, ego, prazer, explosão de dopamina, orgasmos virtuais, orgasmos validacionais, vamos dizer, orgasmos do ego, você vai ter tudo isso. Só que o preço é a sua alma. Entendeu? Aí chega uma hora que de repente é o que eu falei, na hora que passou, na hora de cobrar a alma, né, aí o feminismo não vai mais servir. Para encerrar, é uma frase que o Dona Van Sharp disse, que eu já comentei para vocês. Muitas mulheres, cara, elas não sairiam do feminismo, entendeu? Elas não seriam feministas de quinta onda ou conservadias se elas pudessem ser jovens e férteis para sempre. Só que quando a fertilidade da mulher começa a chegar num limite, e a juventude também não dura para sempre, consequentemente a beleza também vai embora e o poder de opções vai embora, junto com a fertilidade com a beleza, aí ela tem que agora ter uma saída de emergência, que pode ser relacionamento, casamento com um cara nesse padrão, que é o que eu disse. Tudo bem você se arrepender, mas você está disposta também a aceitar um cara que não está tão destacado assim, que é mais comum, que é mediano, porque o que você tem a oferecer comparado com o homem que você está exigindo? O cara tem que ter tal nível ali de patamar, ser 10% dos homens, mas você é 10% das mulheres de repente, ou 5% dos homens financeiramente, por exemplo, o cara tem que ganhar mais de 10 pau. Eu acho que é menos de 5% dos homens no Brasil, mas você é uma mulher 5%, porque esse cara às vezes pode ficar com uma mulher que tem a sua personalidade, tão bonita quanto você, só que às vezes mais jovem e sem filhos, que foi uma coisa que eu falei pra Pietra, e provavelmente ele vai preferir essa mulher via de regra. Beleza? Então esse é o ponto, cara. O que você tem a oferecer à mesa na hora de você estar escolhendo e exigindo um cara para você se relacionar. A mesma coisa que você exige da parte dele tem que ser compatível com o que você está entregando ou com o preço que você está pedindo que ele pague, que ele acabe ali aderindo. Falou, rapaziada? Tamo junto.